a gente falando de psicoterapia reencarnacionista, a gente tem 4 pilares. Um deles é a personalidade congênita, que a gente já falou, que o nosso espírito já tem essa personalidade, que ela se revela conforme a nossa encarnação. Que a gente foi nas encarnações passadas, ela vai ser revelada. E a nossa vida, Jana, é uma só. A gente só tem uma vida. Ela é única, dividida em várias encarnações, milhares de encarnações. Então, quando a gente desencarnar hoje, a nossa vida vai continuar da mesma forma, seja encarnado ou desencarnado. Então, ela é única. Ela não tem fim. Teve o começo, mas não tem fim. Isso significa o quê? Que a nossa consciência é única. Nós temos a consciência que ela se manifesta quanto encarnado e quanto desencarnado. Enquanto encarnado, a nossa consciência tem um ego, que é a nossa versão persona que a gente fala, toda essa nossa configuração. Ela está cheia de rótulos, cheia de castas, que são as nossas dominações, os nossos títulos, né, que a gente carrega. Então, o espírito ele é puro, mas ele está envolto de uma persona, de um ego. Então, quando o espírito está encarnado, ele se chama alma. Já ouviu falar de alma, né? A alma é um espírito encarnado. A alma é o espírito que tem um corpo, tem uma versão persona. Quando o espírito desencarnar, ele não tem mais alma, não tem mais ego, não tem mais persona, ele é simplesmente o espírito puro. Aí você pode perguntar, nosso ego ele continua enquanto a gente está desencarnado? Não. Nosso ego morre junto com a nossa versão persona. Mas a consciência continua a mesma. Inclusive as características de personalidade, por exemplo, quando o espírito desencarna muito apegado à matéria, com muito rancor, com muito ódio, ele carrega isso na consciência dele. Então, o espírito ele pode carregar na consciência várias inferioridades também. Por isso que muitos espíritos, quando desencarna, vai para o umbral, né? Vai para o lado bem escuro, ou fica aqui vagando, né? Obsediando os outros irmãos aqui. Então, a evolução do ego é a nossa proposta. A evolução do ego, o que é a gente se tornar uma pessoa melhor, só isso. Lidando com as nossas inferioridades, com as nossas sombras, lidar no sentido de você enfrentar. Não, eu sou medrosa, eu sou orgulhosa, eu sou insegura. Não, eu vou enfrentar isso aí. Eu vou acolher isso aí para transformar em virtude. E esse é o objetivo da investigação inconsciente. A gente lidar com o nosso inconsciente, com o nosso lado totalmente desconhecido. Onde está as nossas espiritualidades, está toda registrada no nosso inconsciente. E as nossas vivências e encarnações passadas. Estão todas registradas. A gente apenas esqueceu de propósito. Porque tem a lei do esquecimento, né? Se a gente tivesse reencarnado sabendo de tudo que teria que fazer, não teria graça nenhuma. Você concorda? Seria muito... assim, a gente poderia se perder. Fácil. Ou muito difícil. A gente iria se perder, com certeza. Quem mais? Então, esses são os pilares. Muita informação. Personalidade congênita. A gente veio evoluir o nosso ego, que é a finalidade da nossa encarnação. Evolução de ego, todos nós. E aí você pode perguntar, mas e a questão da minha profissão? Tem a ver com essa missão de evolução do ego? Total. Se você conseguir evoluir o seu ego, você vai, consequentemente, achar a sua profissão, a sua posição social, sua posição familiar. Isso tudo é consequência de você começar a evoluir o seu ego. Tudo ocorre consequentemente, né? E muitas pessoas pensam, não, o que eu vim fazer? Qual que é a minha missão? É relacionada à profissão, mas não tem nada a ver com profissão. Quando você começa a amadurecer o seu ego, a sua profissão aparece consequentemente, naturalmente. O que mais? Personalidade congênita, evolução do ego, finalidade da encarnação, né? Evolução do ego, a ilusão dos rótulos das castas, que a gente não é, a gente está. E o principal pilar nosso, Jânia, é colocar a versão espírito comandando a versão persona, comandando o nosso ego. Ou seja, espírito versus ego. Teoricamente é simples ou muito simples, né? Você colocar o espírito comandando o seu ego. Mas como é que faz isso na prática? Você tem ideia? Que você sabe que somos espíritos encarnados, que o espírito tem que ser o comandante. Como que a gente faz para ter certeza que esse espírito está comandando o nosso ego? Porque muitas pessoas não acreditam nem em espírito, né? Acham que a gente é encarnado, só tem isso aqui, que o espírito não existe. Então imagina essas pessoas que acham que o espírito não existe, que está totalmente dominada pelo seu ego. Como é que a gente faz para saber se é o espírito ou se é o ego que está querendo comandar o processo? Como que a gente faz? Como é que eu sei quando é o espírito que está falando ou quando é o ego que está falando comigo? Você me falou que quando a gente desencarna,
A gente deixa o nosso ego. O ego desencarna junto com o nosso Só leva a corpo. consciência. Isso. Só que a consciência continua com aqueles sintomas, com as características de personalidade, positivas ou negativas, ou seja, virtudes ou sombras. Você percebe que na teoria é simples ou muito simples, né? Colocar o espírito comandando o ego. Isso é simples, simples até demais, mas e na prática? Não é fácil, não é muito fácil, é difícil. Difícil. Nem saberia te falar. Quem comanda, se é o ego ou se é o espírito. Posso dar uma Eu sugestão? acho que é mais o ego. Sugestão. Quando saber se é o espírito está falando conosco ou se é o ego? Quando vem muita dúvida, muita interrogação na nossa cabeça, muitos questionamentos, pode crer que é o nosso ego. Ele sempre quer saber o porquê, o para quê, como, quando. Ele quer saber tudo, ele é muito curioso. Sempre quando vem uma interrogação na sua cabeça, pode crer que é o seu ego. Agora, quando vem uma coisa muito sutil, muito leve, quando é a intuição, a voz do coração, esse é o nosso espírito falando. Intuição, voz do coração, esse é o espírito falando conosco. O contrário é o ego. Então, jamais ignore a sua intuição, Jânia. Jamais ignore ela. Jamais mesmo. Que é a verdade falando a você. Por mais absurdo que pareça no momento, a sua intuição falando para você fazer certas coisas ou não fazer, é a voz da verdade. Falando nisso, quantas vezes a gente ignorou a nossa intuição? A gente, ouviu a voz da intuição, só que a gente ignorou, achou que era coisa da cabeça, era bobagem, e a gente se ferrou. Quantas vezes? Verdade. Concordo. Uhum. Então, qual que é o objetivo da evolução do ego? É você escutar a sua intuição, o seu espírito e confrontar com o seu ego. O que é mais coerente? A gente fala que é o caminho do bem. Nem tanta razão e nem tanta emoção. Então, é você achar o equilíbrio para que o seu ego saiba lidar com aquilo, com aquela situação. Percebeu que a intuição fala assim, olha, Jânia, vai lá... Pode falar, Jânia. Não, deu a impressão que o ego não é uma coisa boa. Ele não é bom nem ruim, Jânia. Dá a impressão que o ego é ruim, ele é malvado, ele é traiçoeiro. Não, muito pelo contrário, ele é neutro. Basta apenas o poder que você vai dar para ele. Você que vai determinar se ele vai ser bom ou ser ruim. Então, a gente costuma falar que o ego ele é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Se você deixar ele como seu patrão, seu chefe, você está ferrado. Ao contrário, se ele for o seu subordinado do seu espírito, ele vai ser um empregado obediente, eficiente. Então, o ego vai depender de nós, do nosso espírito. Vai deixar ele no comando como empregado ou como chefe, patrão. Se você deixar ele como seu empregado, a sua encarnação vai ser totalmente bem proveitosa. Agora, se for o contrário, ele for seu chefe, seu presidente, seu patrão, você está ferrado. A sua encarnação vai ser mal aproveitada, vai ser uma catástrofe. Que mais, Jânia? Então, jamais ignore a sua intuição, tá? Jamais ignore a voz do coração. Acho que deu para ter uma ideia, né? Eu acho que o meu maior problema, assim, geral, que eu percebo, assim, que a gente tem uma escadinha, né? Um passo a passo para tudo. E eu acho que por isso que hoje eu estou um pouco enrolada, porque em alguns setores, não estou falando que em todos, né? Mas alguns setores como esse, né? Que é um lado espiritual, às vezes eu percebo que eu não tenho muita paciência para o passo a passo, às vezes. E aí eu já quero ir para a prática, sabe? Para a prática, uma coisa assim. Não tenho muita paciência, às vezes, para a teoria e já quero ir logo para a prática. Só que, às vezes, quando eu me encontro numa situação de prática, aí eu tenho medo, né?
E aí fica esse círculo, né? Porque você não pediu a prática, estou te dando aí, o que você vai fazer com tudo isso? Eu falo, não sei, né? Porque eu não tive a parte teórica, não tive paciência para ela. Mas, Márcia, deu para eu ter uma noção do trabalho. Sinto que vai ser bem bacana, assim, eu acho que vai me ajudar bastante. Quando a gente está conversando e você expõe tudo isso, né, o trabalho que você desenvolve em cada pessoa, ouvindo você falar, parece ser tão fácil, tão simples. E às vezes eu me pergunto, é tão simples, então eu nem preciso de nada disso, quando você está falando. Mas depois que a gente desligar aqui, eu estiver comigo mesmo, eu falo, nossa, não é um trabalho fácil. Isso quando você está falando, porque você já está nesse estágio, né? Bem diferente do meu. Então, só a forma de você falar já passa isso para a gente de ser simples, né? Mas a gente com a gente mesmo é difícil. Então, como te falei, Gênia, é simples ou muito simples. Não sai disso. Só que não significa que é fácil ou muito fácil. É difícil. Colocar em prática é difícil. Perceber que o medo é o ego totalmente no poder? O que você acha? Concorda ou não? Que o ego... Em mim, sim, em mim ele reina muito forte. Então, o ego nada mais é o... Desculpa, o medo nada mais é que o ego no poder total. Perceber que você tem as suas intuições, você sente que tem que fazer aquilo, seu coração fala, não, vai, faz, chega na hora você trava. Aí o que o ego fala? Não, não vai não, você não vai dar conta, né? Você não vai dar conta, você não é capaz, você vai pagar o maior mico, você vai passar vergonha. Então o ego faz tudo pra gente ficar intimidado. Ele quer nos dominar. E essa noite mesmo, sei, negócios, aconteceu umas coisas assim. Eu tive sonhos, né? Eu sempre sonho bastante. Às vezes, alguns eu consigo entender, assim. Outros só vêm no sentido de como se fosse energia mesmo, né? E aconteceu uma coisa, eu senti uma coisa boa, né? Do tipo, se eu fosse colocar em palavras, até que enfim, hein? Do que eu vou fazer agora, né? Então, eu via como se fosse uma sombra, mas o sol, assim, sabe? Desde ontem à noite. Eu fechava o olho e via umas coisas, assim, boas, sabe? A sensação boa. O que eu via eram uns movimentos, assim, de luzes, mas a sensação, assim, de, até que alguma coisa assim. Então, acho que aí é a intuição, né? Que eu já tentei tantas coisas e não terminei, não finalizei, desisti. Mas agora eu tenho que confiar, porque eu não quero ter essa realidade só quando eu desencarnar. Você entendeu? Porque eu sei que lá a realidade vai ser mais fácil, né? E a prática também. Mas eu queria que isso acontecesse aqui também, né? Agora. Esse é o objetivo da psicoterapia reencarnação, a gente viver como espírito puro e perfeito, como encarnado. Nossa realidade ser totalmente diferente do que a gente está vendo aí fora. A gente criar a nossa própria realidade, do quê? De abundância, de prosperidade, de espiritualidade, de caridade. Ô, Márcia. Diga. Eu não estudei como você, tá? Mas às vezes eu fico me perguntando, e eu tenho um pouco de vergonha da pergunta que eu faço. Ainda mais agora, depois que você falou que nós somos espíritos perfeitos. Nós evoluímos e eu acredito que a evolução foi pelo Big Bang, a teoria, né? Por isso que a gente é um espírito perfeito.
Só que eu acho que também a gente é uma experiência de Deus, né? Sim. Se eu sou um espírito perfeito, eu fui evoluindo lá desde a história do Big Bang. Só que aí, quando eu chego aqui reencarnada, eu tenho um esquecimento, acabo fazendo um monte de bobagens, porque aí eu me torno um eu daquele momento e uma vida daquele momento. Então, às vezes eu fico triste, sabe? Porque é uma experiência. Você Então, entende o que Gênia, eu tô falando? sim, até A gente é chegar, uma experiência. até a gente chegar à encarnação atual hoje, a gente já fez um monte de bobagem em encarnações passadas. A gente já matou, já roubou, já fez um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de crueldade até. Mas Só que hoje estamos porque aqui a gente... muito melhores. Sim. Mas a gente fez isso pela ocasião, né? Daquele Sim, momento. com Sei lá, certeza. porque eu acho que a gente não era ruim. Quando a gente não era, não era ruim. Nós somos espíritos perfeitos. Só que a ocasião e o eu estar ali naquele momento fez a gente ser isso. E eu acho que a gente é uma experiência de Deus. Sim, a Às gente vezes eu errou muitas penso. vezes por ignorância mesmo, por falta de conhecimento. E tá tudo certo. É o que a mulher que a gente podia fazer no momento. E é daqui para frente, né? O que passou, passou. Se você viu que pisou na bola, legal, reconheceu o erro e não se repita, né? Daqui para frente. Só isso. A gente errou muitas vezes por falta de Então, por conhecimentos isso que a mesmo. gente não, Tudo é por isso que a experiência. gente não pode ter muitas culpas. Não pode, porque a gente se culpa muito, por isso que a gente está onde está aqui. Eu acho que a culpa também atrapalha bastante. Porque aquele momento que você fez uma coisa errada era o que tinha. Muitas vezes foi por maldade, por egoísmo, por inveja. Mas você, aquele estar naquele momento, era você, né? Tá tudo certo. Mas é isso, Então, tá Gênia, não tudo existe certo. certo, não existe Mas a errado, gente tá? sofre depois. Não tem certo, não tem Não, errado. Tudo é a gente. experiência. Muitas coisas que é certo Uhum. para você, para mim é errado. Então, essa definição de certo e errado não existe. É uma pura comparação, né? Então, cada um tem o seu certo e o seu errado. Vale a sua consciência dizer, né? Se aquilo vale a pena ou não. Só isso. Sim, Que mais, Gina? Sobre verdade. investigação do inconsciente, é uma coisa... apesar de a gente estar investigando o seu inconsciente, é um processo totalmente consciente. Você vai lembrar de tudo que se passou, você não vai ser induzida, não vai ser abduzida, não vai ser hipnotizada, nada disso, tá? Pode ficar tranquilo. É totalmente consciente. O Márcio, eu tenho, acredito, né, que eu tenho vou ter facilidade nesse momento. Mas o que me leva a fazer isso, e tomara que na hora eu esteja assim, é a confiar em você, entendeu? Eu só estou fazendo isso porque eu estou confiando em você. Porque senão eu não iria, eu não faria. Então, eu vou, no momento que eu não sei como que vai ser, né? Eu vou fazer o possível para que as coisas aconteçam sem o medo. Porque a falta de confiança também gera medo. E aí você trava. A partir do momento que você confia e sente que você está num lugar que nada de mal vai te acontecer, aí você vai deixar a coisa acontecer. Eu acho que é bem por aí, entendeu? Então, Então, acho Jânia, que pode confiar vai dar tudo totalmente certo. nos seus mentores, principalmente, tá? O fato da gente estar conversando aqui foram os nossos mentores que proporcionaram essa reunião, sabia? Então, a história dos mentores, eu queria falar rapidinho com você. Eu não tenho nem ideia de quem é meu mentor. Você entende? Ah, mas isso é importante para você? Sinceramente, é importante para mim saber. Você entende? Sim. Poxa, eu tô vendo que isso aqui é uma caneta, eu sei para que ela serve, eu estou vendo. Não é nem questão de ver, mas de sentir. Eu queria sentir o meu mentor. Eu queria ter essa. Dizem que é o anjo da guarda também, tem vários nomes, né? Então, Jânio, ó, mentor, anjo da guarda, guardião, querubim, guia, não interessa o nome, é tudo a mesma coisa. São espíritos protetores, só isso. Então, eu acho que
ele faz 1.500 coisas, além de ser o meu mentor, né? Deve ser mentor de outras pessoas também, não sei. Mas se eu tenho isso existe, eu queria estar mais próximo dele. Eu queria trocar essa figurinha, sabe? Que eu acho que isso ia me ajudar bastante. Mas o meu Então, medo Jane, também não ó, deixa isso olha acontecer. só esse sonho que você contou hoje, né? Hoje à noite você teve um sonho. Você não acha que é seu mentor te dando alguma dica, alguma sugestão, alguma mensagem? O que você acha? Sim, sim, sim. Mas a falta de confiança e o não entendimento sobre isso, né? Como a gente vai acontecer ainda, me faz colocar em dúvidas algumas coisas, entendeu? Então, eu preciso de uma coisa concreta, do concreto não concreto, né? Não posso falar que é uma coisa concreta, é isso aqui. Mas você entendeu o meu Sim, pensamento? sim, claro. Para mim, vai ser muito importante. E talvez seja o meu ego também, né? Então, Jana, Querendo a isso. gente, a gente precisa quebrar um paradigma aqui. Quando a gente era criança, não falava? Sempre fala, até hoje se fala. Pense antes de agir, pensa muito bem antes de agir, pensa, pensa, pensa. É totalmente contrário, sabia? Ao invés de pensar, é sinta, sinta antes de agir. Sinta, sinta, sinta e depois toma atitude. Pensar fica para depois. Então, primeiro sinta, que é a nossa intuição, a voz do coração falando, e depois você vai pensar. Só que a gente é educado o quê? Ao contrário, né? A pensar, 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 e o ego cada vez mais no poder. Isso é uma coisa até E inconsciente. eu quero também trabalhar essa parte de ser ansiosa, que eu sou ansiosa. Não parece, né? Parece que eu sou só super calma, mas eu não sou, eu sou muito ansiosa. Então, eu quero trabalhar um pouco isso. Mas, Márcio, né? Você percebeu que acho que a maioria das pessoas é como eu, né? Essa busca aí. Eu não sei, o meu prevalece essa palavra medo, que a gente fala que não existe, né? Você falou até do dicionário. Eu já entendi como é que funciona isso, mas resumindo, na nossa conversa é mais por conta disso. Eu travo muito por causa disso, né? Então a gente vai. E o fato também de me sentir só, assim, né? Já que eu tenho tanto. Todo mundo tem a mediunidade, a gente já sabe disso, mas se a minha tiver um pouquinho mais, assim, querendo, né, aparecer, seria legal esse mentor. Tá mais próximo, né? Eu sei que ele tá próximo, mas eu senti ele não ter medo, sabe? Enfim, é isso. Resumindo.